Diga-lhes que eu juro pela minha vida que eu não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal. Por que é que vocês estão querendo morrer? Ezequiel 33:11. Se você acabou de cair de paraquedas aqui, isso aqui é um treinamento completo onde estamos estudando o final dos tempos, que é os estudos dos fins dos tempos, que é escatologia, e eu peço que você se inscreva no canal. Estamos no episódio 16, onde a gente está na parte 1 da Nova Jerusalém. Se você não assistiu os outros episódios, acesse aqui na descrição do vídeo e clique para assistir todos os outros episódios. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, que assim você ajuda a espalhar a palavra de Deus e o ensinamento, não segundo a minha opinião, nem o que eu penso, mas segundo a palavra de Deus, que é a Bíblia, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém da boca do Pai. Então vamos lá, gente. A gente já falou sobre arrebatamento no último episódio, e aqui a gente vai fazer um overview geral. Vai vir do céu a Nova Jerusalém. Ao contrário de que muitos pensam, não vamos morar no céu, mas sim, nós vamos permanecer na terra, onde vem uma nova Jerusalém adornada do céu, junto com o Cordeiro, que é o nosso Senhor Jesus, e fica até o final. Se você ainda não aceitou Jesus, você vai fazer uma oração junto comigo, te entrega aí no seu quarto, só você e Deus, só você e o Senhor Jesus, para se entregar verdadeiramente a Ele. Vamos lá, gente, isso aqui é sensacional, onde vamos falar sobre os julgamentos. Vai haver vários julgamentos no final dos tempos. Vai haver julgamentos dos anjos, dos crentes, dos ímpios, da terra. Então você vai ver aqui cada um desses julgamentos e vamos passar por cada etapa da Bíblia, onde é falado sobre isso lá em Isaías, e nos profetas. Mas antes disso, vamos fazer aqui um overview geral, tudo que a gente passou até aqui. A gente já falou sobre os selos, as trombetas, as pragas, as taças, aí de Apocalipse. E você vai ver uma correlação entre elas. Você vai ver que ali nos selos, ali no primeiro selo, o cavalo branco, ele recebe uma coroa para sair vitorioso aí entre as nações. Tem muita gente que confunde esse cavalo branco com Jesus, só que ele não é. Foi dado um arco para esse cavalo branco, mas não foi dado flechas. Ou seja, esse reinado desse cavalo branco vai ser bem rápido. O reinado de Jesus é eterno. Aqui no sexto selo, entregue essa coroa, onde ele terá várias vitórias, onde Daniel fala, lá em Daniel 9, que ele fará acordos de paz com muitos. Então você vai ver algo acontecendo aqui no sexto selo. Mas eu tenho também ali as taças, as taças da ira de Deus, eu tenho as trombetas, e aí a gente vai fazendo correlações. Aqui eu tenho o cavalo vermelho, onde ele recebeu uma espada. Vamos fazer um overview geral de tudo que a gente já passou aqui, tá? E esse cavalo vermelho representa a guerra. Eu tenho o cavalo preto, que representa a economia. E você vai vendo aqui o Apocalipse aqui e o versículo para você estudar. Apocalipse 6, o cavalo branco, 8:6. Apocalipse 8:8, que é o cavalo vermelho, que simboliza a guerra. E aqui eu tenho Apocalipse 8:10, que é o cavalo preto, que representa a economia, ou seja, vai haver ali um desandar na economia mundial. E eu tenho o cavalo amarelo, que representa a morte, você vai ver em Apocalipse 12, e também ali em Apocalipse 9, do 9:1 até o 11, você vai ver os mártires, ali que vai, pessoas de Deus que vão morrer, nesse Apocalipse. E aí depois eu tenho o sexto selo, onde acontece ali o grande terremoto, a lua, o sol e as estrelas. O céu se enrolou como
se o céu se enrolou, montanhas e ilhas foram removidos, né? Você vai ver aqui, nos selos aqui, principalmente Sol e Lua, você vai ver que isso acontece também ali nas trombetas. Você vai ver que a Terra está sendo julgada também nesse juízo de Deus. Você vai ver granizo lá nas pragas, né? Nas trombetas ali, você vai ver granizo, fogo e terra. Você vai ver ali um monte de chamas e mar. O mar, ele vai ser destruído uma terça parte do mar, uma terça parte da natureza e da terra, uma terça parte dos rios de água doce vão ser abalados. Olha aqui a lua, a correlação. Uma terça parte da lua e do sol e das estrelas perderão seu brilho, né? Estrelas vão cair do céu na terra, o anjo do abismo, que é Abaddon, né, que também é chamado Apolion, né, e o grande tormento, né, aos homens por 5 meses, que vai acontecer quando essa trombeta, né, quando esse selo abrir, essa trombeta for tocado, vai sair ali gafanhotos, criaturas que parecem com gafanhotos. A gente falou isso aí em um dos episódios que você pode acompanhar da série, né? E aí vão soltar os 4 anjos que estão presos lá no rio Eufrates. E um exército de 200 milhões, né, vão guerrear contra a terra, né? E ali você vai ver que existe 3 ais. Aqui já foi o primeiro ai, aqui o segundo ai. E aí você vai ver também o dia da ira das nações. Onde chegou o dia da ira de Deus. Então você vai ver isso tudo acontecendo entre selos, trombetas e taças, né? Nas taças vão ocorrer ali feridas nas pessoas. Nas taças, gente, você vai observar que são as pessoas que já aceitaram a marca da besta. E aqui, no meio disso tudo, Deus vai derramar a taça da ira dele. E feridas malignas, né, vão aparecer na mente dessas pessoas, no corpo dessas pessoas, nas pessoas que aceitaram a marca, né, no corpo dessas pessoas, aceitaram a marca na testa e na mão direita, né, no mar, né, o ser vivente, né, que é a besta que vai estar aí, vai também surgir, ele também vai receber essas feridas, esse castigo da ira de Deus, né? O mar vai ser destruído, os rios de água doce vão se tornar em sangue. Então você vai ver que aqui Deus vai derramar a ira dele já nas taças, e já é meio que um finalizar. Aqui inicia, aqui ele começa a destruição, e aqui nas taças ele finaliza, né? Ele finaliza. E além disso, você pode observar que ele joga também ali, ó, no trono da besta, né? Ele joga a agonia dos homens com dores. O sol, né, vai queimar, vai receber uma autoridade para queimar as pessoas, né? Então vai vir a ira de Deus. Deus vai estar julgando a terra. E aqui é um mapinha, gente, que na aula passada eu não tive como, né? Eu fiquei aparecendo aqui do lado, mas eu vou mostrar para vocês desde o decreto de Ciro, né? Eu tenho um decreto de Ciro aqui de Daniel 9, a 69 semanas, né? Você observa isso aqui. E eu tenho aqui a assinatura desse decreto, a 69 semanas de Daniel. São 70 semanas, né? Mas uma delas aqui, ela está incluída aqui. E aí eu tenho a sessão de Pentecoste, aqui a crucificação de Jesus, né? Jesus vem, ele é crucificado, ele fica por 3 anos aqui na terra, no seu ministério, ele é crucificado. Depois que ele é crucificado, ressuscita no 3º dia, sobe aos céus. Aí vem os apóstolos esperando o Espírito Santo, em Atos 2, vem ali o Espírito Santo sobre eles no dia de Pentecostes. Aqui você vai observar, aqui como eu estou mostrando na setinha aqui para vocês, né? Aí a igreja do Apocalipse 2 e 3 recebe ali orientações de Jesus, algumas são chamadas a atenção. E aqui eu tenho a ressurreição e o possível arrebatamento, que a gente já falou isso no episódio anterior, que tem possíveis teorias, né, para o arrebatamento antes, durante e no final da grande tribulação. Como Daniel mesmo explica, ele fará acordo de paz, né? E esse acordo de paz durará por 7 anos, né? São 3 anos e meio de paz. E na metade desses anos, esse pacto será rompido,
né? Esse pacto será rompido. Depois 3 anos e meio de perseguição aos que não aceitarem a marca da besta, aos que não quiseram entrar nesse mundo. Gente, vai ser terrível, porque assim, não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder ter uma vida normal, né, depois que começar essa perseguição, porque só quem aceitar a marca que vai ter. E as pessoas de Deus vão abrir os olhos, não vão aceitar essa marca. E o que vai acontecer? Vão ser perseguidas. E aqui Mateus 24 orienta sobre isso. Aí vem a segunda vinda de Jesus, e vem aqui agora na segunda vinda de Jesus, Apocalipse 9, Mateus 31 a 46, você vai ver aqui no milênio com Jesus e a ressuscitação daqueles que acreditaram em Jesus, que subiram aos céus com ele, e aqui vão ter a vitória do milênio com Jesus. Depois disso, gente, vem o julgamento, né? Vem todo o julgamento final de Deus, que vem o trono branco de Deus, será julgado os anjos, né? Isso aqui é o que a gente vai falar agora. Satanás vai ser solto, né? Depois do milênio, passou 1000 anos, Satanás vai ser solto, e aí ele vai reunir os povos para guerrear, né, contra o povo de Deus, e Deus manda fogo do céu e destrói esses povos. E aqui continua, né? Eu estou aqui agora aparecendo, a segunda vinda de Jesus, parte 2. Vamos estudar o que os profetas falaram desses juízos de Deus, né? Como eu falei para vocês, Deus não se agrada, né, de jogar o ímpio, né, a pessoa que não quer acreditar nele, no inferno. Ele não se agrada de condenar. Tanto você vai ver o amor de Deus, que teve um amor tão grande que ele mandou o seu Filho unigênito, que é o nosso Senhor Jesus, para morrer por mim e por você na cruz, para que através de Jesus fôssemos salvos, que só através de Jesus, não existe outro nome no qual você pode ser salvo. E aí os profetas, eles já anunciaram, antes de Jesus ser crucificado, os profetas como Isaías vieram anunciando, até Moisés, desde Moisés até chegar lá em Apocalipse, é anunciado Jesus, gente. Aí chegou Jesus, Jesus veio, então todo esse juízo de Deus é anunciado quase que o tempo todo, né? Deus avisa que, olha, não adore, não se ajoelhe diante de imagens, diante de ídolos, não adore aquilo que não pode falar, ouvir ou pensar. Então ele está falando, não adore imagens, né? E o povo de Israel tinha altos e baixos, morria uma geração era idólatra, na próxima geração eles se arrependiam, e daí era altos e baixos. Assim aconteceu com os reis de Israel também, ali de Judá, que ficou dividido entre o reino do norte e o reino do sul. Então vamos lá. Esta é a mensagem a respeito da Babilônia, que Isaías, né, filho de Amós, recebeu em uma visão. Gente, a Babilônia também pode ser representada, né, por Roma, né? Roma, né, muitos teólogos dizem que é representado hoje pelo papado, né? Então, Roma é representado ali, a Babilônia, né, é representado pelo papado. E alguns também dizem, né, os teólogos, que a prostituta, né, aquela de Babilônia, aquela que se corrompeu, que está sentada em cima da besta, né, que é o anticristo, né, ela é também a Roma, né, que é o papado, que se corrompeu. E você vai observar isso acontecendo, e Isaías profetizando aqui contra eles. A Babilônia, Deus vai derramar a sua ira sobre ela, porque ela contaminou o mundo, corrompeu o mundo. E você vê que Isaías fala também que em cima de um monte pelado, levantem a bandeira de guerra, deem a ordem para os inimigos atacarem, e levantem a mão como um sinal, para que eles entrem pelos portões da cidade majestosa. Sempre confira aqui, tá? Vai lá conferir na sua Bíblia, tá aqui o versículo. O Senhor está chamando os seus soldados fiéis, os seus homens valentes que se alegrem com a vitória. Ele os está chamando para que castiguem aqueles com quem ele está irado. Ouve-se uma gritaria nas montanhas, são um exército que estão se ajuntando, soldados de muitas nações se reúnem para a guerra. O Senhor Todo-Poderoso está preparando um exército para a batalha.
As tropas vêm da Pérsia, um país distante, e vêm lá do fim do mundo. Na sua ira o Senhor vai usá-los para destruir a Babilônia inteira. Chorem e gritem, pois está chegando o dia do Senhor, a destruição enviada pelo Todo-Poderoso. Os braços de todos ficarão sem forças, e de medo os corações deles baterão mais rápido. Pois o pavor tomará conta deles, sofrerão e chorarão como uma mulher com dores de parto, e se torcerão como uma mulher que está dando à luz. Olharão uns para os outros cheios de medo, os rostos deles ficarão vermelhos de vergonha. Então você observa aqui que haverá um confronto final. Você observa que geralmente a palavra de Deus e as profecias ela tem duplo sentido. Uma para a época atual e a outra para o futuro. Está chegando o dia do Senhor, o dia terrível da sua ira violenta e furiosa. A terra será arrasada e os pecadores serão mortos. Todas as estrelas deixarão de brilhar. Olha aqui, ó. Isaías já está falando aqui lá do final dos tempos, né? Lá o que iria acontecer em Apocalipse, né? Selos, trombetas e taças. Logo ao nascer o sol ficará escuro. Olha aqui, gente. E a lua também não brilhará mais. Por isso que eu dei um overview lá para você entender que os profetas já vêm anunciando o julgamento de Deus já antes, muito antes. Deus avisa as coisas muito antes de acontecer. E daí o Senhor Deus diz: eu vou castigar o mundo por causa das suas maldades e vou castigar as pessoas perversas por causa dos seus pecados. Acabarei com o orgulho dos vaidosos e humilharei as pessoas violentas. Então presta atenção em algo muito importante que o Senhor está dizendo aqui, ó. O orgulho, gente, o orgulho não pode estar em nós. Ore e peça a Deus para que tire toda a raiz de orgulho que estiver em você. Eu oro pedindo o tempo todo. O orgulho e as maldades, né, que podem levar-nos à morte eterna. E ele está falando aqui, quem é, gente, também, que eu posso lembrar que vocês muito rápido, que foi tirado da presença de Deus, né? lá no céu, caiu, levou um terço dos anjos, foi Satanás, por causa do quê? Do orgulho e por causa da vaidade. E aí, vamos lá, quando eu acabar de castigá-los, as pessoas que ficarem vivas serão mais raras do que o ouro puro de Ofir. Então, quando vier o final dos tempos, né, o homem será raro, vai ser raro. Em outra tradução diz que o homem será raro como o ouro puro de Ofir. Ou seja, haverá poucas pessoas. E aqui tem outras referências para vocês olharem também, tá? Que aqui dá uma pausa no vídeo e siga essas referências. Ezequiel 32, o juízo sobre o Egito, Joel, né? Joel 2:1 ao 11, o juízo sobre Israel. Dá uma conferida também, é muito importante você estudar a palavra de Deus, muito importante mesmo, para que você não seja enganado com a enxurrada de conteúdo que tem na internet. Por isso que eu sempre coloco o versículo bíblico que é para você conferir lá na sua Bíblia e não ser enganado. Venham nações e escutem, reúnam-se povos e prestem atenção, que a terra inteira escute, e ouçam todos os que nela vivem, Isaías 34:1. O Senhor está irado com todas as nações, está furioso com todos os seus exércitos. Ele já os condenou à morte e à destruição. Os mortos ficarão onde caíram, e o mau cheiro se espalhará por toda parte. Rios de sangue descerão das montanhas. O sol e a lua, novamente, o sol e a lua e as estrelas serão destruídos. O céu se enrolará como uma página de um livro. Todas as estrelas cairão do céu, como caem as folhas da parreira ou da figueira. Então é muito importante a gente observar que tem links na Bíblia toda. A Bíblia é como se fosse uma montanha com milhões de links, linkando um versículo com outro, um livro com outro, porque se vocês observarem, é o mesmo Espírito de Deus que está sobre os profetas, está sobre todos nós, que é o Espírito Santo, mas haverá uma época quando o filho da maldade se manifestar, o perverso, a besta. O que vai acontecer? O Espírito Santo vai ser retirado da terra, então
todas aquelas pessoas que já estão condenadas aí para o inferno, que não querem saber de Deus, que o próprio Deus fala ali que foi dado o poder do erro e do engano para elas, porque elas não quiseram saber da verdade que poderia salvar, porque é o poder de Deus, é a palavra dele, então elas ignoraram isso, então Deus entregou elas ao poder do engano, que vai vir da parte do iníquo, do maligno, da besta, que vem, né, do mar. O mar representa nações, a besta da terra, como a gente já falou, será uma figura religiosa que acredita-se que seja Roma, venha do papado. É só uma teoria, mas é uma figura religiosa no qual fará milagres e maravilhas, né? Vai fazer fogo cair do céu, né? E vai enganar muitas pessoas com isso. Mas enganarão somente aqueles no qual o nome não está escrito no livro da vida, né? No qual eu já expliquei para vocês. Se vocês estão perdidos, acessa aqui, ó, na descrição do vídeo, do episódio 1 até o episódio 16 que estamos vendo agora, para você entender o que está acontecendo. A espada do Senhor está pronta no céu. O Senhor condenou o povo de Edom à destruição e com a sua espada matará os edomitas. Cristo é o cordeiro que abre o selo. Como pode ele ser o cavaleiro branco, né? Que tem muita gente, tem algumas teorias que falam, não, aquele cavaleiro branco que está lá no primeiro selo é Jesus. Não, gente, não é. Não é porque, primeiramente, ele está abrindo o selo. Como é que pode ser ele, né? Então, ele que está abrindo o selo, como é que pode ser ele que vai abrir o selo e depois caminhar? E Jesus, ele só volta, na segunda vez, todo olho verá. E ele não vai fazer acordo de paz, não, ele já é o príncipe da paz. Quando ele chegar, acabou, não haverá choro, nem morte, nem dor, nem tristeza, né? Tudo ficará como o plano original de Deus, antes do pecado entrar na terra. Antes de Adão e Eva entregar o reino do mundo a Satanás, pode ver que esse mundo é perverso. E esse reino que Satanás governa é injusto. A coroa desse cavaleiro é Stéfanos, coroa de louro. Stéfanos é em grego, tá? Só para você saber, é uma coroa de louro. E a coroa do cavaleiro do capítulo 19 é diadema, que é a coroa de realeza, ou seja, uma coroa de realeza é diferente de uma coroa, né, de Stéfanos, que é uma coroa de louro. Então ele é só ali uma figura que vai passar rápido. A coroa de realeza de Jesus, que é a coroa de Jesus, vai ser eterna. Vencedor para vencer. Vencendo para vencer é a diferença da expressão de Cristo que João 16, 33, eu venci o mundo, né? Jesus diz que já venceu, ele não vai vencer, ele já venceu. Então, esse inimigo, ele vai sair vencendo, que é os acordos de paz, vai sair conquistando as pessoas através de paz e segurança. Quando você ouvir aí muito, haverá paz e segurança, de repente virá a repentina destruição. É o anticristo, a besta que faz o papel de Cristo na trindade satânica. Ou seja, o anticristo, ele é não só anti-Jesus, né, anti-Messias, que Cristo quer dizer Messias, e Messias quer dizer o Cristo, e você vai observar que ele é anti. Mas o anti também, em grego, quer dizer aquele que copia, né? Ele é igual, ele quer ser igual. Ele quer fazer algo semelhante a Jesus, se passar por ele, mas não é uma figura santa, é uma figura mentirosa. Não esqueça, o inimigo é mentiroso, é o pai da mentira. No início da primeira metade da tribulação, conquistando as nações com acordo de paz, conforme previsto em Daniel 9:27. Lembra que a gente estudou Daniel 9:27? Ele fará firme aliança com muitos. Então você vai observar que ele vai fazer aliança, vai fazer paz com todos. Vai ser uma figura que vai ser muito estimada por muitos. Se possível, enganará até os escolhidos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tem muitos candidatos a anticristos aí, mas eu não vou falar aqui de nenhum. Mas tem muitos candidatos a anticristo. Tem dois aí em particular. Tem que prestar atenção neles. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele, e cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez, bom
ou mal na sua vida aqui na terra. 2 Coríntios, e 2 Coríntios, para quem não sabe, quem mandou essas cartas foi Paulo. Paulo foi recrutado, né, pós crucificação de Jesus. Depois eu vou fazer uma pregação só sobre Paulo, sobre arrependimento. Vai ser sensacional aqui. Acompanhe o canal, se inscreve, marque o sininho, compartilhe esse vídeo em grupos de WhatsApp, ajude outras pessoas a entender também a palavra de Deus e estudar o que está escrito e não o que falam-se por aí, tá bom? Então vamos lá. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa, porém, se ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. 1 Coríntios 3 ao 15. E você também pode observar lá as coroas, né, em 1 Coríntios 9, 1 Tessalonicenses. Dá uma pausa aqui e dá uma estudada aqui também. Você vai ver o julgamento de Cristo e o julgamento dos crentes da igreja, que é diferente, né? Que é mais para galardões e coroas, né? Ele vai receber ali coisas, premiações de Deus pelo que fez aqui na terra, porque quem é embaixador de Jesus aqui na terra é representante de Jesus, e nosso dever é fazer o que eu estou fazendo aqui, pregar a palavra, o evangelho para toda criatura, para todo ser vivente que existe na terra. A gente tem que pregar a palavra de Deus para as outras pessoas, não só pregando como estou fazendo aqui, mas como testemunho de vida, né? Nosso testemunho pode levar muitos a se arrependerem e buscar. Eu quero esse Jesus no qual você serve. E é claro que você orienta o seu irmão a buscar uma igreja. E orai por todos que estão à sua volta, sejam seus parentes, seus vizinhos. Ore por todos, para que Deus tenha misericórdia de todos eles, para que nós venhamos povoar o céu com muitas pessoas renascidas, de corpo, alma e mente em Jesus. E é só Jesus o caminho para essa salvação. Posição no governo milenar, Apocalipse 2. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que governarei vocês com mão forte, com todo o meu poder e a minha ira. Ezequiel 20, 30, deixa eu voltar aqui, gente. Ezequiel 20, 33, tá? Só para você não se perder no versículo. E aqui no 34 ele diz o seguinte, ó. E aí, gente, vocês vão observar que esse aqui é o julgamento de Israel, a tribulação, as 70 semanas de Daniel. Lembra que eu falei 69 semanas até a crucificação? Passou, ainda tem as 70 semanas que é durante ali. Esse período completa 70 semanas de Daniel. E Ezequiel 20, do 33 ao 38, que você também vai entender sobre isso aí. Mostrarei a vocês o meu poder e a minha ira quando eu os ajuntar e trouxer de volta de todos os países por onde forem espalhados. Deus ajunta o povo de Israel. Em um só dia ele ajuntou, né, o povo de Israel, e a nação foi recriada ali. Eu os levarei ao deserto das nações e ali o julgarei cara a cara. Ezequiel 20, 35. Eu os condenarei agora, como condenei os seus antepassados no deserto do Sinai, diz o Senhor. Eu os dominarei com firmeza e farei com que obedeçam a minha aliança. Tirarei do meio de vocês os que não são rebeldes e pecadores. Desculpa, gente. Tirarei do meio de vocês os que são rebeldes e pecadores. Eu os tirarei das terras onde agora estão vivendo, porém não os deixarei voltar à terra de Israel. Então eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Aqui uma condenação ao povo de Israel, que passou ali em Ezequiel. Mas aí vem o juízo das nações, na segunda vinda de Jesus, quando ele descer no Monte das Oliveiras. Quando Jesus descer no Monte das Oliveiras, quando ele vier e todo olho verá, todo joelho dobrará, o monte vai se partir em duas partes. Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei, com os outros anjos, com todos os outros anjos, ele se sentará no seu trono real. Você pode observar isso em Mateus 25.
Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem na sua direita: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo, pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Isso aqui também é uma dica muito importante, tá? Jesus está dando uma dica aqui. Não é por obras que somos salvos, mas é um dever do cristão, né? E também entender que o Espírito Santo de Deus vai estar nele quando ele estiver fazendo essas coisas. Pois eu estava com fome, vocês me deram comida, estava com sede, me deram água, era estrangeiro e me receberam na sua casa, estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. Então todos os bons perguntarão ao Senhor: quando é que foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e recebemos o Senhor na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Ou seja, quando vocês praticaram os frutos do Espírito, que é ajudar o irmão, amar o próximo como a ti mesmo, né? Ser uma pessoa paciente, amorosa. Você vai ver que tem muito isso do Novo Testamento, ali principalmente nas cartas de Paulo. Você vai ver ali em Romanos, paciência. Isso, você vai ver muito isso, né? Essa paciência que temos que ter. E continua: depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastam-se de mim, vocês que só estão debaixo da maldição de Deus, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqui você vê que Deus não preparou o fogo eterno, né, o inferno, para nós. Aqui você vê claramente que Deus preparou o inferno para o diabo e para os seus anjos. Mas como as pessoas não quiseram, né? Aqueles que não quiseram saber de Deus, aqueles que não... Você pregou a palavra, foi paciente, não quis saber só do mundo, dessas coisas que serão destruídas. Então o que acontece? Eles vão para o diabo, onde o diabo e os seus anjos serão lançados, que é o inferno. Ficarão até o tempo de pagar a pena, não é um inferno eterno, e depois serão destruídos, que só Deus tem o poder para destruir. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida, estava com sede e não me deram água, era estrangeiro e não me receberam na sua casa, estava sem roupa e não me vestiram, estava doente, na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não o ajudamos? Né? Então eles vão indagar, né? Mas nunca vimos o Senhor aqui na terra, né? Eles já vão totalmente carnal, não foram espiritualmente aí, né? Não vimos o Senhor aqui na terra, por isso não ajudamos, né? Um interesse total, né? Então o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma destas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E é muito importante vocês observarem algo que Jesus mesmo no seu ministério ele nos aconselha. Quando você for ajudar alguém, ajuda em segredo, para que o Pai que te vê em secreto te honra publicamente. Então Jesus, você vê muita gente ajudando publicamente, mostrando, filmando que está ajudando aquelas pessoas, né? Ajudando pessoas por aí, mas isso eles só estão buscando a glória do homem, só estão buscando serem elogiados, e não a glória de Deus. Quem quer a glória de Deus faz isso em segredo, ajuda o próximo em segredo, para que seja honrado publicamente. E Jesus terminou assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Jesus fala sobre isso também, gente, nesses julgamentos. Ele dá a dica, quando ele fala lá da parábola do joio e do trigo,
antigo, quando ele fala ali das dracmas perdidas, quando ele fala ali do filho pródigo, então ele está falando o que ele vai fazer e está dando a dica de como que a gente chega a Deus, né? Então Jesus, ele veio aqui para ser a esperança e a nossa salvação, que a nossa salvação vem através de Jesus. Depois que os 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão. Apocalipse 27. Então você vai observar que aqui, quando terminar o milênio, Satanás vai ser julgado. E aí você vai entender o que acontece aqui também. Lá onde Satanás será julgado, lembra que Jesus, eu mostrei aqui antes, Jesus fala onde foi jogado o diabo e seus anjos. Mas aí, esse coisa ruim é solto, né? Antes dele ser condenado, antes dele ser julgado, ele é solto, né? E aí, em Apocalipse 27, depois que ele foi solto, depois do milênio, né, passa os 1000 anos com Jesus, ele é solto. E sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo, isto é, Gog e Magog. Satanás os juntará para a batalha, e eles serão tantos como os grãos da areia da praia do mar. Eles se espalharão pelo mundo e cercarão o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama, pois o fogo desceu do céu e os destruiu. Então o que acontece? Vem o fogo do céu quando eles cercarem a cidade de Deus, e Deus destrói todos aqueles que Satanás reuniu para combater contra o povo de Deus. Isso após o milênio, após, né, ter destruído toda a terra. E depois Jesus ter reinado na terra por 1000 anos. Aí o diabo, que havia enganado, foi jogado no lugar de fogo e enxofre, onde o monstro, que é o anticristo, e o falso profeta já haviam sido lançados. E lá eles serão atormentados para todo sempre. Aqui você vê um tormento para todo sempre, decretado para Satanás, o monstro e o falso profeta. Olha como eu falei que a besta da terra é o falso profeta, tem que ser uma figura santa, tem que ser uma figura que se passa ali por alguém santo, um sacerdote, né? Aí eles acreditam que seja ali Roma, né? A antiga Roma, que representa a Igreja Católica. E lá eles serão atormentados para todo sempre, de dia e de noite. Apocalipse 20:10. E continua, gente. Vocês vão observar que também os anjos serão julgados de acordo com Paulo. Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? E então, se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de julgar essas coisas pequenas? Ou seja, Paulo está nesse contexto aqui falando assim, se vocês vão julgar o mundo e os anjos, né, vocês não são capazes de julgarem vocês mesmos e não buscar os ímpios para julgar vocês? Isso em 1 Coríntios 6:2. E continua, gente. Por acaso vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Muito mais, então devemos julgar as coisas desta vida. Então, gente, o que Paulo está falando? Se a gente vai julgar os anjos, se a gente vai julgar o mundo inteiro, né? Então devemos julgar as coisas dessa vida. Lembrem dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Aqui ele está falando da conspiração que ocorreu em Gênesis 6, o julgamento dos anjos aqui, tá, gente? É tanto que os anjos estão presos, tá? Até hoje, estão presos até o julgamento final. Eles estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo na escuridão. Lembra que eu falei que eles estavam presos? Onde Deus os está guardando para aquele dia, para aquele grande dia em que serão condenados. Judas 1:6. Então você observa que ocorre o julgamento da terra, o julgamento dos crentes, o julgamento de Satanás, dos anjos, né? E aí você vai vendo isso tudo se desvendando no final dos tempos, né? E os apóstolos, os profetas, o próprio Jesus, que é o nosso rei, falando sobre isso abertamente. Pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno
e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento, segundo Pedro 2,4. O julgamento final depois do milênio. Haverá um julgamento final. Passou o milênio, vai ter um julgamento definitivo de Deus. Então vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram mais vistos. Ou seja, a terra que a gente conhece agora também vai ser julgada e destruída. Toda ela. Não haverá mais terra. Ele vai fugir da presença de Deus. Não vai ver mais essa terra. Então tudo isso que você vê hoje vai deixar de existir. Por isso que Jesus fala, não se apegue a nada deste mundo, mas sim a Deus. Busque a Deus com todo o coração, com todo entendimento, com todas as suas forças, porque tudo isso no qual muita gente, inclusive eu já fiz muito isso, e hoje Deus está abrindo os meus olhos, buscam muitas coisas desse mundo, mas o que mais importa é a vida verdadeira, que é quando Jesus voltar. Imagine que todos nós estamos num grande teste, e quem passar nesse teste, quem passar pela porta estreita, pelo caminho estreito, vai receber os seus prêmios e vai ter a vida eterna do lado de Jesus. Então vi um grande trono branco, aquele que está sentado nele, a terra e tudo fugiu dele, está em Apocalipse 20:11. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros, e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Não se esqueça, o livro da vida é aquele livro de quem está, salvo. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme está escrito nos livros. Aí o mar entregou. Acontece uma coisa interessante aqui, gente, que eu sempre fico observando, né? O mar guarda ali os seus mortos. Onde a pessoa morreu, ali fica os restos mortais dele. E cada um vai entregar de acordo, esses mortos, para ser julgado por Deus. Aí o mar entregou os seus mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram o que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Então você vai entender que não vai haver mais morte, porque a morte e o mundo dos mortos serão destruídos também. Isso em Apocalipse 20:14. Isso está acontecendo, diversos julgamentos aqui que você pode observar junto comigo. Quem não tem o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os céus e a terra vão desaparecer como um barulho espantoso, e tudo o que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir, segundo Pedro 3:10. Isso aqui é o julgamento da criação. A terra vai ser destruída. A criação, tudo que Deus criou, vai ser destruído. A destruição da terra, dos céus, para surgir um novo céu e uma nova terra. Deus ficou tão magoado com essa terra e com tudo que aconteceu, que ele vai destruir tudo, vai fazer tudo novo. Deus é um criador, é o criador dos céus e da terra. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. Então você vai observar, se Deus criou essa terra linda, você pode observar que é você vê um artesão, um trabalho belo que Deus fez em tudo. Tudo que você observar, você vai ver a beleza da sabedoria de Deus. Você vai ver o amor dele em tudo. E você vai ver que tudo foi feito aqui para nos servir. Tudo, as árvores, tudo que existe foi para nos servir. Olha o amor que ele tem por nós. E mesmo assim, muitos não querem saber de Deus. Muitos não querem saber de buscá-lo, mas sim os seus próprios interesses e os seus próprios prazeres. Jesus diz que aquele que me ama, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. Nega-se a si mesmo. Então é muito interessante você observar o que Jesus fala. E vi a cidade santa, uma nova Jerusalém que descia do céu.
ela vinha de Deus, enfeitada e preparada e vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. E aí acaba tudo, gente. Aí vem, vem aí o reinado eterno, onde Jesus, que vai ser o nosso rei, vai entregar tudo isso para Deus, e daí Deus e ele vai nos reinar aqui na terra, e nós viveremos, aquele primeiro reino que Deus queria criar, um reino de paz, onde não haverá fome, nem choro, nem dor, nem morte, nem tristeza, nem nada de injustiça que você vê hoje acontecendo no mundo. Todos vão viver com amor, e vão viver sobre a luz de Deus. Literalmente a luz de Deus, não haverá sol, nem lua, não haverá mais noite. O sol vai ser a luz de Deus que ilumina toda a terra. Então você vai observar isso. Chegou o momento de você pensar o que você está fazendo na sua vida. Chegou o momento de você olhar para a esperança que é a cruz, que é Jesus. Mesmo que você tenha feito o que for, seja o que for que você fez de ruim, tem jeito. Se você está vivo, ainda tem jeito, e Jesus te aceita e te recebe de braços abertos. Volte para Jesus enquanto ainda é tempo. Se você ainda não voltou para Jesus, você pode ir para o seu quarto, fechar lá a sua porta e fazer essa oração junto comigo. Palavra por palavra. Pai, reconheço que sou pecador e peço perdão pelos meus pecados. Creio que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou, e que seu sangue me purifica. Eu escolho aceitar Jesus como meu único Senhor e Salvador. Recebo o teu Espírito Santo para que ele me guie e me transforme. Faz de mim a pessoa que desejas que eu seja. Escreve o meu nome no livro da vida e me faz participar da tua herança eterna. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou e sentiu uma paz muito grande, um peso sair de você, então é sinal que você aceitou Jesus de coração. E agora, o que eu aconselho a você? Vai numa igreja que verdadeiramente pregue a palavra de Deus, segundo a Bíblia, como eu te mostro aqui, versículo por versículo, para você explorar junto comigo, para você estudar junto comigo. Não se esqueça, eu sempre falo isso e repito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus, que é a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia, gente, é como um tesouro, que toda vez que você abre esse baú que é ela, que é a palavra, você encontra joias preciosas a cada versículo. E ali, a palavra de Deus é o poder de Deus, é a salvação, é a esperança que temos em Cristo Jesus de ter a vida eterna com Ele, uma vida de verdade, e uma vida que você nunca, uma vida que você nunca vai ter aqui na terra. Uma vida que você só vai ter quando Jesus voltar. Você só vai entender quando Jesus voltar. E ainda você vai receber uma pedra branca no qual vai ter um novo nome. Um nome esse que só você sabe que vai estar escrito nessa pedra. Então é muito importante que você se volte para Jesus ainda hoje. Se você fez essa oração, busque uma igreja. Uma brasa sozinha, ela apaga. Mas uma brasa com outras brasas, ela pega fogo. Então busque outros irmãos, seja discipulado numa igreja que realmente prega o evangelho. Vá, ore, busque a Deus constantemente, que seu primeiro bom dia seja para Deus. Michael, eu não entendo a Bíblia, eu não entendo a palavra de Deus. Coloque a mão sobre a Bíblia e peça sabedoria, e peça que o Espírito Santo te ensine, te abra os seus olhos e te mostre o que está escrito, o que está no profundo de Deus, para que Ele te dê um entendimento, discernimento da palavra. E Ele vai te mostrar. Deus diz que aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, abrir-se-vos-á, ou seja, a porta será aberta. Se você é servo de Jesus, aceitou Jesus, você se torna um embaixador de Jesus aqui na terra. Você é a luz do mundo, o sal da terra. Não se pode esconder uma cidade que foi construída sobre o monte. Não se pode colocar uma lamparina debaixo de uma cama ou de um cesto, mas sim no lugar mais alto que ilumine toda a casa. E você agora é embaixador de Jesus na terra. Você agora recebe o mesmo que eu recebi. O
o direito de pregar a palavra de Deus, de ir lá e falar sobre Jesus, de ser uma pessoa melhor, deixar de mentir, não levar os seus velhos pecados junto com você, mas sim se tornar uma nova criatura, renascida em Cristo Jesus, de corpo, alma e espírito, de mente renovada. Essa mente que é renovada aqui não é renovada por suas próprias forças, mas sim pelo Espírito Santo de Deus, pelo nosso Senhor Jesus, que vem, pega, entra, renova e te transforma numa nova criatura. Então, aprenda sobre isso no dia de hoje. Pega a palavra de Deus como se fosse um ouro, um diamante, uma joia preciosa e coloque debaixo dos seus braços. Deixa ela gravada e queimando no seu coração. Deixa ela gravada na sua mente constantemente. Busque o Senhor a todo momento. Faça jejum, busque se aproximar dele. Como que eu se aproximo de Deus, Mike? Jejum e oração. E ouvir a palavra de Deus como você está ouvindo aqui. Estudar a palavra de Deus como você está estudando aqui. Por isso que eu peço que você vá numa igreja. Quando você aceita Jesus, é o primeiro passo. Quando você vai na igreja, você continua caminhando com Jesus, porque olha, é uma caminhada. Não quer dizer que as coisas vão ficar fáceis, pelo contrário, as coisas vão ficar difíceis, mas depois Jesus vai melhorar, vai indicar o caminho certo que você deseja andar. E a paz que excede todo entendimento vai habitar em você, no seu coração, na sua mente. 1000 cairão à sua direita, 1000 à sua esquerda, e tu não serás atingido. Ok? Então que a palavra de Deus venha habitar no seu coração, que a paz do nosso Senhor Jesus venha entrar aí e não sair, né, da sua vida. Essa paz, ela venha habitar no seu lar, na sua casa, no seu trabalho. E que a luz de Jesus que está em você, que está em mim, venha brilhar sobre todos os que estão à sua volta, para que aquele que vê o teu testemunho fale: eu quero receber esse Jesus no qual você recebeu. Tá bom? Então é isso, gente. Que a paz do Senhor Jesus habite no seu coração, no seu lar. Que esse conhecimento que tem aqui venha edificar a sua vida, venha te abençoar, venha te abrir a mente e te estimular a estudar a palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo com outras 7 pessoas e ajude o canal a crescer, né? Que esse canal ele existe para te servir. Esse canal ele não tem fins lucrativos, ele só existe realmente só para pregar a palavra de Deus. Eu tenho um outro canal onde eu ensino tecnologia. Esse canal aqui realmente que eu separei para fazer a minha parte, semear no reino de Deus, né, como embaixador de Jesus na terra. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, marque o joinha, marque o sininho, deixe seu comentário, tá? E eu te vejo no próximo episódio.